Você sabe quanto ganham os seus pais? Você sabe qual é o orçamento da sua família todo mês com as contas para pagar? Essas são informações que ajudam a gente a ter referenciais sobre a importância do dinheiro na nossa vida e na escolha por uma carreira profissional. Eu sugiro que você converse com seu pai, com a sua mãe ou com os parentes com quem você vive sobre como é que é o processo do orçamento que eles fazem todo mês. Ou seja, quanto que eles ganham de dinheiro das profissões que eles exercem ou das aposentadorias que eles podem receber e quanto que eles gastam com alimentação, com moradia, com saúde e com educação, né? Escola, faculdade, caso você tenha algum irmão mais velho que já estude, e outras despesas também. Desse modo, você vai poder escolher uma profissão com uma base mais sólida, porque as carreiras profissionais, elas remuneram de uma maneira diferente umas das outras. E tem também uma série de fatores que influenciam na remuneração de uma pessoa. E é justamente sobre cada um desses fatores que eu vou falar nesse vídeo. O primeiro fator é o nível de estudos, porque quanto mais tempo de estudo, a tendência é que maior seja o salário de uma pessoa. Quem tem o ensino superior, ou seja, quem fez uma faculdade, quase sempre ganha mais que alguém que só fez o ensino médio. A diferença média é próxima a 100%, ou seja, é o dobro. E quem faz uma pós-graduação tende a ganhar de 20% a 70% mais do que alguém que só tem a graduação. Em seguida a esse vídeo tem links para artigos em que você pode conferir esses dados. Mas veja bem, eu estou sempre falando de tendências gerais. Pode ter casos específicos de alguém que tenha pouca escolaridade e mesmo assim ganhe mais do que alguém que tem muitos diplomas. O segundo fator é a área profissional. A média salarial para as ocupações que são associadas às diferentes profissões difere conforme a área do curso de graduação. Por exemplo, se você pesquisar vagas para médicos, você vai ver que a remuneração quase sempre é maior do que as vagas que são oferecidas para psicólogos. Então, existe variação entre as médias salariais de cada área profissional. O terceiro fator é a região do país e o tamanho das cidades em que alguém trabalha. As vagas para ocupações nas regiões sul e sudeste do Brasil, que são regiões que têm um desenvolvimento econômico maior, elas tendem a ser mais bem remuneradas do que vagas no norte e no nordeste. E as vagas em cidades grandes tendem a remunerar melhor que vagas em cidades pequenas. Esses fatores que eu estou citando, eles não são determinantes. São tendências que interagem umas com as outras e compõem a remuneração de uma pessoa para determinada ocupação. O quarto fator é a quantidade de profissionais em uma determinada localidade. Se tem muitos profissionais na mesma área em uma cidade, então existe mais concorrência pelas mesmas vagas de emprego e pelos mesmos clientes. Então, a tendência é que os salários e a remuneração sejam menores. Por esse motivo, é comum que alguns profissionais decidam se mudar de cidade e buscar locais onde os mercados em que eles vão trabalhar não sejam tão saturados. O quinto fator é o nível hierárquico dentro das instituições e o tamanho das empresas. Ou seja, quanto mais responsabilidade e liderança, maior a remuneração. Em uma mesma instituição, um diretor da empresa ganha mais do que um gerente, e um gerente ganha mais do que um analista, e um analista ganha mais do que um estagiário. Um dos links que eu coloquei logo abaixo desse vídeo leva até a página da Cato, que é uma empresa que divulga vagas de trabalho. E essa página mostra os nomes dos cargos nas empresas e as qualificações mais frequentes. Na atividade ao final do vídeo, eu vou propor que você visite esse site e compare algumas informações sobre isso. O tamanho da empresa também influencia na remuneração. Empresas de grande porte tendem a remunerar melhor do que empresas de tamanho médio e pequenas empresas. O sexto fator é se a pessoa trabalha no setor público ou no setor privado. As ocupações no setor público tendem a remunerar mais do que vagas para as mesmas ocupações no setor privado. A diferença média, segundo um estudo recente, é de aproximadamente 67% a mais. Junto com a segurança da estabilidade no emprego, esse é o motivo pelo qual tanta gente procura passar em concursos para vagas no setor público.
O último fator que eu queria citar aqui é a diferença entre ter um emprego e ter um empreendimento, ou seja, ser dono do próprio negócio. Em um emprego, você tem uma remuneração fixa, que é acompanhada de alguns benefícios, como seguro-saúde, vale-transporte e talvez algum bônus por produtividade. O seu salário depende da empresa que contrata você, e a sua remuneração segue os limites e as condições que fazem parte da política de cargos e salários dessa empresa. A outra possibilidade é que você tenha um negócio próprio. E uma pessoa pode ser dona do próprio negócio de várias formas. Tem os chamados profissionais liberais, que é o nome dado para quem trabalha em consultórios ou escritórios próprios. Eles geralmente não se consideram empreendedores, porque as faculdades e a tradição profissional nessas áreas não abordam essa questão. Mas na prática essas pessoas são donas do próprio negócio. Médicos, dentistas, advogados, contadores são alguns exemplos porque todos eles precisam administrar as contas dos seus escritórios, precisam pagar funcionários de apoio, precisam comprar materiais de trabalho e fazer ações de divulgação dos seus serviços. Tem também os profissionais empreendedores que se chamam autônomos ou freelancers, que prestam serviços ou se associam por tempo determinado a projetos de empresas. Nessa categoria temos muitos profissionais, como programadores, designers gráficos, tradutores, redatores, produtores de vídeo, para citar alguns exemplos. Alguns trabalham em escritórios, outros trabalham em casa ou vão até os clientes. Eles também são profissionais liberais, mas o nome que eles usam de modo mais frequente é freelancers. E por fim, nessa categoria de empreendedores, tem os empreendedores propriamente ditos, ou seja, aqueles que abrem empresas com sócios, contratam funcionários e procuram crescer de modo planejado. Esses podem, por exemplo, abrir uma loja, abrir um restaurante, podem abrir uma startup de software ou uma clínica médica. E tem também aqueles que se associam a cooperativas com profissionais da mesma área. Isso é muito comum no meio rural. E existem também novas formas de empreender, como a criação de ONGs, que captam recursos para fazer projetos sociais. E tem ainda quem cria negócios digitais, como canais no YouTube, jogos para smartphone e cursos online. O que é interessante considerar é que quando nós somos donos do nosso próprio negócio, seja grande ou pequeno, ninguém pode mandar a gente embora do nosso trabalho. A gente pode ficar sem cliente, a gente pode ir à falência ou a gente pode decidir fechar o nosso negócio, mas a gente não tem um chefe. Um empreendedor não ganha necessariamente mais do que um profissional assalariado. Tem muitos funcionários de empresas que ganham melhor do que quem tem um pequeno negócio. Mas, a rigor, não existem limites externos para a nossa remuneração quando a gente é um empreendedor. O valor que a gente ganha nesse caso depende da nossa capacidade em crescer com o negócio, de atender os nossos clientes e do poder aquisitivo desses clientes. Nenhum desses fatores, de modo isolado, define a remuneração de uma pessoa, mas são tendências que ajudam a gente a pensar os nossos caminhos no mercado de trabalho. É importante que você desenvolva uma visão realista dos diferentes potenciais e as diferentes inserções no mercado de trabalho e a forma como cada inserção pode te remunerar. Desse modo, quando você for escolher a sua profissão, você pode considerar esse fator e comparar entre as diferentes alternativas de profissões que você considera seguir. As atividades que eu proponho a seguir têm justamente o objetivo de aumentar o seu conhecimento sobre remuneração e o mercado de trabalho. A primeira atividade é que você visite o site da Cato e apenas leia a tabela sobre os cargos nas empresas. O link para essa tabela está logo abaixo desse vídeo. Observe os nomes dados para cada cargo e as atribuições de cada um deles e os níveis de qualificação. Eu sugiro que você salve esse link nas suas anotações, para que você possa consultar no futuro. A segunda atividade é que você leia pelo menos uma das matérias sobre remuneração que estão disponíveis logo abaixo desse vídeo. Lembre de anotar sempre as suas impressões e as suas ideias. A terceira atividade é que você procure em bancas de jornal e também na web por publicações que anunciem concursos para cargos públicos.
Veja quanto pagam os diferentes cargos e quais são as formações exigidas para quem quer se candidatar a eles. E a última atividade é que você converse com seus pais ou com os parentes com quem você vive sobre o orçamento mensal da sua família. Caso você não saiba, pergunte qual é a remuneração deles e qual é o valor das contas e dos gastos mensais na sua casa, como aluguel, alimentação, saúde, educação, lazer e outros.